Bom, pessoal, nós estamos aqui no dia 25 de fevereiro de 2016, às 18 horas e 25 minutos, né, com a nossa próxima gravação. E o que eu quero registrar aqui é com relação a incontinência que a gente tem em aceitar o presente ou até mesmo o nosso passado. Bom, é possível a gente fazer a seguinte questão, né? O seguinte questionamento sobre esse tema que eu vou abordar e que eu quero aprofundar mais, né, com o decorrer do tempo, né? Fosse passando. Me incorreu a seguinte pergunta. Na realidade, eu vou colocar essa pergunta dentro de uma questão prática para vocês entenderem bem. Quando a gente pega um cientista e esse cientista ele descobriu um sistema operacional possível de se implantar num robô e conseguir com que eles pensem aproximadamente igual a um ser humano, é colocado à sua frente a seguinte etapa, né? Você vai construir esse robô, né, com esse sistema operacional, né, e ele deve se parecer aproximadamente igual a um ser humano, né? E aí a gente pode colocar em questão que esse cientista ele está no ano atual, né? Ele vive no ano de 2016, que é esse ano que nós estamos aqui agora. Esse cientista provavelmente conseguirá montar esse robô, né, com esse novo sistema operacional, né, e satisfazer as expectativas de quem o solicitou essa demanda. Mas, se nós tivéssemos retrocedido aí uma questão de 100 anos, né, voltando aí por volta aí da década de 1900, né, o século 20, a gente iria pegar um cientista. Provavelmente esse cientista pode ser que seja avô, acho que nem avô, né? Pode ser que seja o avô desse garoto, né? Desse primeiro cientista que foi solicitada essa demanda. E é pedido que o avô construa um robô com um sistema operacional sofisticado capaz de se aproximar da mente humana. Bom, aí a gente fica pensando, será que o avô terá o mesmo êxito que o neto? Né? Uma questão interessante. Por que o Santos Dumont, vamos pegar Santos Dumont, por que Santos Dumont não criou um avião? Quando ele criou esse avião, ele já não criou esse avião supersônico, incapaz de ser reconhecido via radar, aqueles considerados invisíveis. Um avião que tivesse a possibilidade de ser um drone, ser dirigido sem mesmo ter um piloto. Por que Santos Dumont não criou diretamente, não partiu essa etapa de evolução e já criou diretamente um avião superpotente igual aos que nós vimos no dia de hoje? É a mesma situação, você vai me dizer, do neto com o avô. Por que o avô não seria capaz de criar um robô como o neto criou? E por que Santos Dumont não seria capaz de criar um avião como os que tem no dia de hoje? Né? Uma pergunta interessante. Né? Você pode me dizer, não, porque na época de Santos Dumont e na época do avô desse cientista, não tinham as matérias-primas necessárias, será? Né? A maioria das matérias-primas que nós utilizamos são metais, né? Da família aí dos metais terrosos, né? Seja alcalinos, né? Mas a maioria são metais, certo? Agora, a extração, será que a extração desses metais era mais difícil naquela época? Pode ser que fosse mais difícil naquela época. O conhecimento em robótica que tinha-se na época era menor que o conhecimento de hoje. Já estamos chegando a uma verdade, né? Esse argumento já se aproxima da verdade.
Então, se o conhecimento naquela época era inferior ao conhecimento que nós temos hoje, isso significa que a mente é incapaz de evoluir para um nível superior de uma vez. Você é obrigada a concordar comigo sobre isso, uma vez que nós estamos relatando fatos que acontecem realmente, né? A gente vê que hoje já tem aviões muito mais potentes que Santos Dumont criou, né? Então, por que Santos Dumont não criou direto, né, esse tipo de avião? Então, não tem como você contestar ou questionar esse argumento, esse fato. É fato que a mente não consegue criar algo muito além da realidade atual dela, de uma vez, né? Então, precisa necessariamente passar por todo um período evolutório para que a mente consiga assimilar o conteúdo, o contexto, pegando de todos os envolvimentos, os projetos anteriores e colocando em subsequência o que ela vai criar e formando esse novo projeto, esse big projeto. Então, precisa de haver um período anterior a essa mente que contribuiu para uma evolução. Então, a gente pega o conhecimento anterior e aperfeiçoa. É isso que acontece com as novas descobertas, né? A gente pega um conhecimento anterior e aperfeiçoa. Então, nada é inédito, certo? É isso que eu quero dizer. Não existe uma coisa 100% inédita. De algum lugar ela tirou o fator antecedente, né? Então, a mente ela não consegue pular essa evolução gradual, né? Não consegue criar algo 100% inédito, sem ter uma contribuição anterior de alguém que descobriu algum fato anterior que proporcionou para a mente utilizar desse fato para aperfeiçoar e criar o seu novo experimento. Então, se não existe, a mente tem que passar por essa evolução. Então, a mesma pergunta eu te faço: por que ficar remoendo o passado e não aceitar seu presente? Se a gente precisa do passado para nos tornarmos quem somos hoje, se a mente não consegue criar algo 100% inédito, né, entre aspas, 100% inédito, ela precisa de angariar as descobertas anteriores, né, ela precisa de um apoio lá no passado. Em outras palavras, ela precisa de um apoio no passado. Então, por que você remove sempre, com o arrependimento e a culpa, o seu passado? Por que não aceitá-lo de que ele faz parte da sua evolução como pessoa? O que você é hoje foi consequência, nada mais nada menos, foi consequência do seu passado, né? Então, a pessoa que você é hoje, vamos tirar os pontos negativos. Eu sei que nós temos os nossos erros, né? Os nossos tropeços, os percalços que a gente passa, todos nós temos, né? Mas vamos pegar a parte boa, esse ser humano que você é hoje. Vamos pegar você hoje, né? É claro que existem as partes ruins, né? Mas também existem as boas que foram aperfeiçoadas por coisas que aconteceram no passado. E você, né? Todos nós não podemos negar isso, que se não tivesse ocorrido fracassos no passado, nós provavelmente não seríamos a pessoa que nós somos hoje, certo? Então, precisa de ter algo no passado para nos aperfeiçoarmos como pessoa. É comum a gente ver pessoas falando assim: não, isso eu não faço mais porque lá no passado eu fiz, deu errado. Isso é comum, todo mundo fala isso, todo mundo aprecia isso, todo mundo vive isso, né? A gente constantemente, quando nós vamos fazer algo, passa toda aquela imagem cinematográfica, né, na nossa mente, de um momento específico que nós fizemos a mesma coisa e deu errado. Então aí a gente, opa, eu não posso fazer isso, já deu errado lá atrás. Então, por que ficar culpando-se, né? Agora a gente entra numa coisa assim muito mais complexa. Aquela pessoa que já sofreu no passado, mas mesmo assim não aprende. É relativo a gente falar que mesmo assim não aprende. Alguma coisa ela aprendeu daquilo, não existe isso. A pessoa passar por algo no passado e tá errando, tá fazendo errado e continua na mesma tecla sempre. Nunca é na mesma tecla, certo? Pode ser que a tecla
o dedo tem escorregado um pouquinho para a esquerda ou para a direita, mas nunca é no mesmo lugar, porque a gente sempre está aprendendo alguma coisinha nova, mesmo que a gente seja uma cabeça dura que não quer aceitar mudar, alguma coisinha muito pequenininha mudou, né? E isso, esse é que é o importante. Algumas pessoas vão ter que sofrer muito mesmo para mudar 20% da vida delas, né? Outras já não precisam sofrer tanto assim. Mas a questão que eu quero chegar é: não se culpe. O que ocorreu no passado foi para tornar a pessoa que você é hoje. Te tornar a pessoa que você é hoje. Presente, vamos falar um pouco do presente. Chega de passado, não gosto muito de ficar falando passado, não. Bom, vamos viver o presente, que é o mais importante. O presente, ele é a ocorrência, é uma ocorrência assim, quase invisível, porque daqui a um segundo já é futuro, então a gente nunca sabe. O presente, a cada tempo que passa, a gente vê que ele é quase que inexistente, né? Mas o presente, essa ocorrência mínima na nossa história, ela é capaz de mudar tudo, né, na sua vida. Tudo, praticamente tudo. É uma coisa até irônica, né? Porque como que um segundo da sua vida é capaz de mudar todo o resto dela? Tá, tô pensando nisso. Como, hein? Catastrófico isso. Mas é o que acontece, né? Então, parando para pensar sobre essa questão, a gente vai começar a entender que a gente precisa aceitar o momento nosso atual, o nosso presente. Porque se a gente tem que aceitar o passado que já passou, né? Porque ele fez parte da nossa evolução como pessoa. O presente de agora, daqui a um segundo, será nosso passado. Então a gente vai ter que aprender a aceitar o nosso passado. E se o presente daqui a um segundo será nosso passado, automaticamente a gente já está aceitando ele, né? Então não vai adiantar eu ficar emperrando, não aceitando as coisas, não é desse jeito e tal, tudo mais. Se eu assentir no meu coração de que o passado eu devo aceitar, que é parte da minha evolução, o presente será passado também. Então automaticamente, de todo jeito eu vou aceitá-lo. Se eu seguir essa conduta, de todo jeito eu irei aceitá-lo. Mas o que tem mais importante aqui é a questão mais importante aqui é a seguinte, vou dar uma pausa aqui. O mais importante na questão é que a gente tem duas opções. A gente tem a opção de aceitar o presente, ou a gente tem a opção de mudar o presente, né? Então, o presente ele é um pouco mais complicado do que o passado, né? O passado eu tenho que aceitar, porque ele vai me fazer acertar lá na frente. O que eu errei lá atrás me faz acertar, tá ao contrário a mão. O que eu errei lá atrás faz eu acertar lá na frente, né? Então, o presente já é um pouco mais complexo, porque o presente ele é capaz de mudar o resto da sua vida. Ele é capaz de mudar todo um futuro e é capaz de mudar também o passado, porque ele será parte de um passado. Então, vamos pensar numa análise assim bem inteligente. A gente deve ter consciente essas duas escolhas: aceitar ou mudar. Eu mais pessoalmente, eu acho mais fácil eu mudar do que eu aceitar, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, aceitar o presente é fácil, é só aceitar mesmo, não, é desse jeito mesmo e pronto, acabou. Mas não é bem assim, né? Porque se você falou que aceitou, daqui a uma hora, alguém vai chegar e vai falar pra você assim, ó fulano, eu tô fazendo faculdade e agora já tô com o emprego dos meus sonhos, né? Já vou construir minha casa própria, vou dar um conforto melhor para minha família. E aí você que resolveu aceitar aquela condição sua de que não é preciso, para que pensar em faculdade? Eu tô bem desse jeito que eu tô aqui agora no presente, né? Claro, isso é relativo,
Para cada um existem os sonhos, né? Para cada um existe uma meta de vida. Mas vamos supor nesse quadro aqui, você resolveu aceitar a sua condição atual, né? Mas lá dentro, na sua mente, tem uma coisa falando assim, você deveria estar fazendo uma faculdade, né? Para você mudar de vida, ajudar sua família, ter um emprego melhor, parar de trabalhar embaixo do sol o dia inteiro. Você deveria de estar fazendo uma faculdade, faz igual seus amigos, igual seus irmãos estão fazendo, né? Tal. Aí você resolveu, não, eu não quero mudar, eu quero aceitar essa minha condição atual. Ok. Só que isso não remove aquela vozinha que está dentro da sua cabeça. Então, se você quer aceitar o seu presente, você vai ter que tratar com essa vozinha que está dentro da sua cabeça. Você vai ter que resolver isso com ela. E resolver com a mente, cá entre nós, é uma coisa assim, tipo, muito complicada. Não vou falar complicada não, porque não é complicada. A complicação, ela surge da nossa própria mente. A nossa mente que gosta de complicar e exagerar tudo. Mas uma perspectiva menos mental, a mudança está aí para todo mundo fazer. Todos os recursos à sua disposição, é só mudar, né? Então, quer dizer, ela é simples mesmo. Ela é simples. Só que a gente complica. O que acontece? O que acontece é o seguinte: se você não resolver com a sua mente que você quer aceitar, né? Se você não conseguir convencer a sua mente, olha só, em outras palavras, mais prático, né? Se você não conseguir convencer sua mente que ela deve aceitar o seu momento atual, tudo que eu tô falando aqui para você é banal, porque você não vai estar aceitando, certo? E outra, você vai estar colocando algo intermediário entre a opção 1 e a opção 2, que é um aceitar rejeitando, certo? Você não está aceitando e também você não está mudando. Então isso eu acho que é pior do que você escolher 1 ou 2. Então, se você quer aceitar a sua condição agora, você tem que resolver, você tem que convencer sua mente disso, de que essa é a melhor opção para você, de que é o melhor para você, para sua família, para o seu futuro. Aí se você conseguir convencer sua mente disso, né? Então aí você aceitou, realmente você escolheu a opção 1, que é aceitar. E aí você vai ter uma vida ótima, né? Em paz consigo mesmo, tranquila, pode vir qualquer pessoa falar na sua cabeça, mas você tem paz com você mesmo, sabendo que você escolheu o melhor para você. Mas, se você não resolveu com sua mente, eu acho a segunda opção a mais fácil. Para ti, para todos nós que estamos aqui, né, ouvindo e tal, essa mensagem. Então, a segunda seria melhor, porque eu acho mais fácil você mudar do que você aceitar. Porque se você aceita, você tem que aceitar e deixar. E aceitar e deixar, quando você não convencer sua mente, não existe. Não tem como fazer. Então, mudar, segunda opção é fácil. Só que aí tem uma coisa, se você vai mudar, você tem que convencer a outra vozinha dentro da sua cabeça que diz, pra que mexer com isso? Não, você vai gastar o quê? 4 anos da sua vida estudando, fazendo faculdade? Não, você tem mais o que fazer, você não tem tempo para isso não. Você vai ter que pagar transporte público para chegar na faculdade, vai ter que ter dinheiro para comer, vai ter que ter dinheiro para comprar livro e outro, você vai dormir tarde, vai ter que ficar estudando, dormir tarde. Não mexe com isso, então você vai ter que convencer a outra vozinha de que mudar é a melhor opção para você. Bom, convencer a outra vozinha de que mudar é a opção certa para você, eu já acho mais fácil, né? Em algumas questões, é claro que isso é relativo. Mais fácil nessa situação que eu tô querendo dizer agora, deixo bem claro. É mais fácil você convencer sua mente que o melhor é estudar, uma vez que hoje, né, a maioria dos empregos que nós temos à disposição nossa exige um ensino superior. O salário já é melhor para quem tem ensino superior. Então tem toda uma série, um conjunto de benefícios para aquelas pessoas que escolhem fazer o ensino superior. Dentro dessa situação, deixo bem claro o que eu estou dizendo.
Cada situação deve ser analisada e estudada individualmente por cada um. Dentro dessa situação, já é mais fácil você convencer sua mente de que esse é o melhor, porque você tem uma série de argumentos muito fortes para te levar para esse caminho. Então você vai ter uma lista aí enorme de benefícios, de por que você está estudando e tudo mais, tá? A mobilidade social é maior para quem tem um ensino superior, o salário é melhor, o conforto de vida é melhor, o seu futuro vai ser melhor, você vai ter uma vida diferente da vida dos seus pais, né, dos seus antecessores, você vai poder dar um futuro melhor para os seus filhos. Então, tem uma série de benefícios muito bons, mas também boa sorte, né, e muita perseverança para aqueles que querem mudar, mas não tem um conjunto de benefícios muito grande, né? Um exemplo disso que a gente pode citar, né, é o usuário de drogas, né? Quem usa substâncias alucinógenas. Não precisa ser só a droga mesmo, pode ser outras substâncias como a bebida alcoólica, o cigarro, né? Para você convencer sua mente de mudar, já é um pouco difícil nessas situações, porque você vai ter que convencer sua mente de que aquele prazer que a substância traz, você não vai ter mais, né? Você vai ter que criar um hábito que consiga substituir esse prazer que aquela substância dava. Algumas pessoas até acabam mudando de cidade para ficar mais fácil de mudar esse hábito. Então, nesse contexto aqui já é mais complicado, mas não é impossível. Graças a Deus, nada é impossível. Tudo é possível, só se querer, né? Então, essa é a estrutura que eu quero dizer para vocês, essa mensagem que eu quero passar, né? O passado a gente tem que aceitar, gente. Passou, mas foi necessário para que nós evoluamos como pessoas. No futuro, nós seremos pessoas nem que sejam 1% melhores, graças àqueles erros, aquelas perspectivas negativas que nós tínhamos no passado. Mas o presente já é mais complexo. A gente vai ter que sentar e analisar, porque ele é capaz de mudar o passado e é capaz de mudar ao mesmo tempo, ou simultaneamente, o futuro. E não só nós, de todos que estão à nossa volta. Então, o presente, se a gente escolher aceitar, que aceitemos mesmo, nada de ficar colocando máscara, né, na superfície, fala, não, aceitei, mas lá no fundo tem sempre aquele ruído lá que não tá certo, não deveria ser assim. Então, se vai aceitar, é aceitar mesmo, com todas as letras. E se vai mudar, é mudar mesmo também. Então, até a próxima. Essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que sejam de grande benefício e grande utilidade para todos vocês. Até a próxima.